gente. Boa tarde, gente. Agora é boa tarde. Agora já foi bom dia, agora é boa tarde. Bom, a primeira aulinha é mais importante, a segunda nem tanto. Mas a primeira aula é muito importante. Lares me perguntou se é importante energia de ativação. É muito importante, principalmente porque depois mistura com catalisador, né? Então é importante pra caramba energia de ativação para Enem, para o Unesp, FUVEST, mas não é difícil não, tá? Bom, primeiro, as condições para que uma reação comece. Uma reação começa quando os reagentes têm afinidade. Não adianta você querer, por exemplo, colocar 2 ácidos para reagir. Eles não vão ter o que a gente chama de afinidade química. Não adianta você colocar 2 bases para reagir. Eles não vão ter o que a gente chama de afinidade química. Agora, se eu colocar um ácido e uma base, se eu pegar um gasolina e queimar, que é uma combustão, ou seja, gasolina com O2 tem afinidade. Então, para que uma reação comece, tá? Isso eu estou falando porque às vezes cai em teste. Então, as substâncias que vão reagir precisam ter uma afinidade química. E precisam ter energia suficiente para quebrar as ligações. Essas energias vêm de colisões efetivas, que são colisões frontais. Essas colisões frontais, porque às vezes colide, tem várias colisões, mas algumas não são frontais. Então, essa não tem energia suficiente para quebrar a ligação. Então, as colisões frontais fornecem a energia para quebrar as ligações. Essa energia é necessária para que a gente comece a reação, é chamada energia de ativação. Então, aqui no gráfico, sim, Vinícius Bertinho, um ácido uma base sempre dá sal e água. É uma das reações mais importantes que tem. É uma das reações que sempre aparece. Ácido mais base, sal e água. Bom, o que é energia de ativação? Então, vamos lá. Então, os reagentes começaram a se colidir, começou a quebrar as ligações, e aí tem uma etapa que chama complexo ativado, que é onde todas as ligações foram quebradas. Ou seja, quando eu subi o morro para começar a ligação que a gente fala. Esse é um gráfico completo. Antes a gente estava fazendo o gráfico resumido, que era só assim, reagente, produto. Agora não. Agora a gente está fazendo um gráfico completo, porque é assim que é um gráfico de entalpia. A hora que a gente chegar no complexo ativado, a gente tem aqui, essa é a medida da energia de ativação, dos reagentes até o complexo ativado. E aí, depois que quebraram-se as ligações, as substâncias vão começar a formar os produtos. Então, a energia de ativação é a energia necessária para eu atingir o complexo ativado. Numa reação exotérmica, a energia de ativação é sempre menor, porque como ela libera calor, ela já tem bastante energia, então eu preciso de menos energia para começar. Então, o complexo ativado está aqui, sempre no biquinho de Tita. A energia de ativação vai sempre dos reagentes até o complexo ativado. Não esquecendo que no gráfico ΔH está medido aqui, que é produtos menos reagentes. Reação endotérmica primeira, absorveu calor. Reação exotérmica segunda. É só teórica essa parte, mas tem uma partinha de conta que é o gráfico. Essa reação que a gente chama de endotérmica, porque o ΔH é positivo e porque absorveu calor. Só para lembrar lá atrás, essa é exotérmica, porque liberou calor, ΔH negativo. Então, lembrando aí as aulas anteriores.
Tá? O exercício mais importante que tem é exatamente o exercício do gráfico, que a gente vai ler o gráfico. Então, ele deu aí no exercício 1, ele deu um gráficozinho, tá? Os dados cinéticos, uma reação realizada sob duas condições diferentes. Então, são uma reação em condições diferentes. Pode ser condições de temperatura, etc. Então, aqui nós temos a energia de ativação. Energia de ativação vai sempre dos reagentes até o complexo ativado. Então, essa é a energia de ativação. Facinho de ver. E aí, ΔH, no gráfico, entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Reação exotérmica. Essa é a reação na condição 1. Na condição 2, que pode ser uma condição com temperatura diferente, nós temos lá energia de ativação, que está aqui, que vai dos reagentes até o complexo ativado, 40 menos 10, 30, ΔH, entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Questão facinha, tá? Sem muitos problemas, mas é importante, sim, para a gente ver. Questão 2 é teórica, tá? E aí, sempre aparece esse negócio de etapa rápida, etapa lenta, né? Nós vamos ver um exercício depois com catalisador, que aparece isso e tal. E isso vocês têm aqui no desenho que ele fez. Que você tem, primeiro, uma etapa rápida, que está aqui, e segundo, uma etapa lenta. Então, tem várias reações que ocorrem em etapas. E aí, quando a gente estudar a velocidade instantânea, que já entra, acho que na próxima aula, aí nós vamos aprender que quando ela ocorre em etapas, a velocidade é medida na etapa lenta, nunca na etapa rápida, porque ela é tão rápida que não dá para medir a velocidade. Então, ele quer que você diga qual é o gráfico, né? Tá? Então, é só você entender que na etapa rápida, você tem uma menor energia de ativação. E na etapa lenta, você vai ter uma energia de ativação maior, tá? Porque ela ocorre mais devagar. Ok? Belezinha? Então, continuando aí. Continuando aí. O exercício 3 acho que é o mais importante. Depois olhem os exercícios resolvidos, né? Eu sempre falo para olhar, né? O exercício 3 é importante porque ele fala da reação inversa, né? E aí eu vou ensinar vocês montarem a reação inversa. Tá? Então, se você tiver aqui uma reação, que no caso é CO mais NO2 dando CO2 mais NO. Para você montar a reação inversa, é só você pegar o que era produto aqui e colocar como reagente aqui. Porque toda vez que você tem assim uma reação que ocorre nos dois sentidos, uma reação reversível, a reação direta é a que vai da esquerda para a direita. Essa é a reação direta. Quando a gente estudar equilíbrio químico, nós vamos falar sobre isso. E a reação inversa é o contrário, quando você vai da direita para a esquerda. Então, quando eu tenho aqui um gráfico da reação direta, para eu fazer da inversa, é só pegar o produto, colocar ele como reagente, ou seja, essa entalpia não vai mudar, tá? Essa entalpia vai ser a mesma. E pegar o reagente, colocar como produto. Perceba que aqui continua sendo X. Então, você não muda
as entalpias de produtos e reagentes. Você só troca. O produto passa a ser reagente, o reagente passa a ser produto. Ok? E aí o que vai mudar, na verdade, é o sinal do ΔH e a energia de ativação. A energia de ativação vai mudar. É só inverter isso. É só você copiar ao contrário, tá? Só você copiar ao contrário, Vinícius. Belezinha. Então vamos lá. Então aqui vamos ver o que ele deu aqui. Tá, mas conservando, Vinícius. Conservando as entalpias aqui, os valores, tá? O que inverte é que se a reação direta era exotérmica, a reação inversa passa a ser endotérmica. Tá? Então, o ΔH, que aqui era negativo, ele passa aqui a ser positivo. O valor é o mesmo, só que ele inverte o sinal. Tá? Então, vamos lá. Bom, ele fala aqui para nós que o ΔH da reação direta é menos 226. Então, ele deu para nós aqui o ΔH da reação direta. Ele deu esse valor, Y menos X. E a energia de ativação da reação inversa, 360. Então, ele me deu isto aqui, ΔH da reação direta, e me deu a energia de ativação da reação inversa. Aí nós vamos montar isso com o X, o Y e o Z que eu coloquei aí, tá? Porque como ele não deu o gráfico, né? Como ele não deu o gráfico, eu que fiz o gráfico aqui colocando valores. Ou ele deu o gráfico, agora eu não lembro. Não, ele não deu o gráfico, tá? O que ele quer é a energia de ativação da reação direta. Então, se a gente olhar no gráfico que eu montei, a energia de ativação da reação direta é esse valor aqui, ó, Z menos X. Então, é isso que ele quer. Ele quer Z menos X. Não dá para achar esses valores, mas o Z menos X dá. O Y, o X e o Z eu não consigo achar. Mas o que ele pediu a gente consegue achar. Então, em cima do que ele falou, eu tenho Y menos X, que é menos 226, que é entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes da reação direta. E tenho Z menos X, que é a energia Z menos Y, que é a energia de ativação da reação inversa. Então, foi isso que ele deu para mim. E o que ele quer calcular é Z menos X. No fundo, depois que você desenhar, ele acaba ficando fácil. Porque é só somar as equações que eu montei. E aí você já tira o Z menos X. Que vai dar 134. Colocando valores assim, X, Y, Z, colocando letras, fica super fácil de entender. Tá? Bom, aqui nós temos uma aula teórica. A aula que tem conta é a próxima aula. Que são alguns fatores, tá? Eu fiz alguns comentários. Não falei de todos, porque tem alguns que nem interessam. Alguns fatores que alteram a velocidade de uma reação. A grande maioria dos fatores, tirando o catalisador, que não fala nessa aula ainda, a grande maioria trabalha com o aumento do número de colisões. Então, para eu alterar a velocidade de uma reação, eu preciso aumentar ou diminuir o número de colisões entre as partículas. Então, fiz alguns comentários para a gente poder entender quando cai teórico. Temperatura. Quando a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta a energia cinética das moléculas. Aumentando a energia cinética, automaticamente a gente aumenta
a gente aumenta o número de colisões. E aí, aumentando o número de colisões, aumenta a velocidade. Fiz um comentário do fator de Van 't Hoff, né? Isso vale para algumas reações, não vale para todos, mas às vezes cai. Essa reação segue o fator de Van 't Hoff, segue a regra de Van 't Hoff. O que é isso? A regra de Van 't Hoff isso aí pode cair onde? Fulvestre, ITA. Um acréscimo de 10 graus Celsius pode dobrar ou triplicar a velocidade de uma reação. Mas isso é raro de aparecer. Agora vamos à superfície de contato, bastante importante, tá? Quando a gente tem, por exemplo, um exercício que tem lá um prego e limalha de ferro. Limalha de ferro é pó de ferro. Quem reage mais rápido? Isso está relacionado com superfície de contato. Quanto maior for a superfície de contato, maior vai ser o número de colisões. Ou seja, quando a substância já está quebradinha, está em pó, por exemplo, ela vai reagir mais rápido, isso é óbvio. Mas por que ela reage mais rápido? Porque ela tem uma superfície de contato maior. Portanto, ela tem mais choques. Agora, se o tamanho for grande, ou seja, se a substância ainda está inteira, ela precisa ser quebrada. Então, se eu aumentar o tamanho da substância, eu diminuo a superfície de contato, diminuo a velocidade. Então, presta atenção que isso cai assim, um prego e pó de ferro. O prego tem um tamanho grande, portanto, eu preciso quebrar ele. Então, ela tem uma superfície de contato pequena. A velocidade é pequena. Deixa eu ver, perguntaram aqui. Fator de Van 't Hoff mensura o quê? O fator de Van 't Hoff está relacionado com temperatura e velocidade. O fator de Van 't Hoff é uma regrinha que vale para algumas reações, Gabriel. Tipo, tem algumas reações que seguem a regrinha de Van 't Hoff. Tá? Agora, esse fator que você está falando não é o I, não? É o I. Isso é outra coisa. Isso é para você calcular outra coisa dentro da parte de propriedades coligativas. Ele é um valor que antigamente a gente usava, quando a gente usava fórmulas de ebullioscopia, crioscopia, então tinham fórmulas. Todas elas trabalhavam com molalidade. Só que isso não cai mais para nós. Tá? Na FUVEST, nem na Unesp, nem na Unicamp. E aí tinha fórmulas, e quando a substância era iônica, a gente tinha que usar o fator de Van 't Hoff, que era uma correção nas fórmulas, que era esse I que você está falando aí. Tá? Mas FUVEST, Unesp, Unicamp não cai mais. Tá? Belezinha? Então, mas eu acho que nem sei se no ITA cai mais, tá? Nem sei se no ITA cai mais. Porque quando o FUVEST, o Unesp, o Unicamp tira, a maioria tira também. E faz tempo que eles tiraram as fórmulas. Se você pegar um livro antigo, mais antigo, né, de química, você vai ver que tinha fórmulas para cálculo de ebullioscopia, por exemplo, tal. E essas fórmulas, elas tinham a correção do fator de Van 't Hoff. Mas fique tranquilo que não vai aparecer isso, tá? Vamos lá. Continuando, natureza das reagentes, né? Que aí é o número de ligações a serem rompidas. Quanto mais ligações eu tiver nos reagentes, claro, menor a velocidade. Então, se eu tiver uma reação que tem um monte de ligação para quebrar, a velocidade dela é menor do que uma reação que tem menos ligações a serem quebradas. Concentração, essa é óbvia também. Se eu tiver uma concentração alta, óbvio que os choques serão maiores e aí a velocidade da reação é maior.
vocês vão ver exercícios, por exemplo, do Enem, que trabalham, do Enem, da FUVEST, que trabalham com tabelinhas. Então ele coloca lá, ferro em pó, ferro em pedaços, temperatura, coloca concentração, e aí ele manda você comparar a velocidade das reações. Qual é a reação que é mais rápida? Então é em cima dessa teoria, tá? Em cima dessa teoria que a gente está falando. E aí eu comentei aqui que existem outros fatores, né? Tá? Como luz. Só que não é para todas as reações. Tá? A luz, por exemplo, ela é importante lá na reação de fotossíntese. Se você tem bastante luz, a velocidade da fotossíntese é maior. Se você tem menos luz, a velocidade da fotossíntese é menor. A pressão, por exemplo, vale para sistemas gasosos. Então, se você aumentar a pressão em sistemas gasosos, você aumenta as colisões, portanto, você aumenta a velocidade. Tá? Na eletrólise entra lá a parte de corrente elétrica. Então, tem alguns fatores que não interessam em todas as reações. Ok? Então, o que é importante disso, que vocês procurarem, são exercícios que têm comparações. Procurem exercícios do Enem, ou exercício da FUVEST, da Unesp, em que ele compara a velocidade de reações. Na apostila não tem isso aqui, tá? Mas com certeza na tarefa tem. Uma tabelinha com vários compostos lá, vários fatores, né? Temperatura, concentração e etc., para você comparar qual velocidade é maior. Então, pega isso lá, provavelmente deve ter na tarefa, tá? Beleza? Então, eu vou encerrar aqui, vou ver o que estão perguntando aí. Encerrar nosso vídeo.